Estou com problemas aqui com a minha internet hoje de manhã. Não sei o que está acontecendo. Eu estou travando, você está travando, todo mundo está travando. Não está bom, nada bom. Você consegue me ouvir bem? Te ouço bem. Você travou, mas te ouço. De qualquer maneira. Bom, certo, vamos tentar, vamos dar uma chance a isso. Vamos falar sobre a questão do que está a acontecer com as decisões da Rússia de atacar a Ucrânia, a eletricidade, de atacar algumas das coisas fundamentais que fazem o país funcionar. Por que você acha que essa decisão demorou tanto? Por que você acha que eles estão fazendo isso agora? Como isso afeta o resultado o que está acontecendo com... Desculpe por isso. Como você acha que isso afeta o resultado? Me desculpe. A Ucrânia, Tudo bem? Agora não te ouço. Consegue ouvir-me agora? E agora consegue? Te ouço. Está bem, de qualquer forma. Certo? Então, de qualquer forma, as suas ideias sobre por que não faço assim, as suas ideias sobre como as coisas estão a correr, ou sabe, toda a questão da eletricidade. Não sei se ouviu a pergunta. Ouviu a pergunta que lhe fiz? Sim. Está bem, bom. Desculpe por isso. Acho que estamos a ir. Consegue Sem ouvir-me problema. agora? Acho que está a ter um eco, no entanto, do seu próprio sistema. Então, mas agora não consigo ouvi-lo, mas vou falar. Vou responder a pergunta enquanto resolve o seu problema. Ok, estamos bem. Resolvido. Ok. Vejam, as pessoas precisam entender que a Rússia não entrou em guerra contra a Ucrânia quando a operação militar especial começou em fevereiro de 2022. Quer dizer, porque todo mundo sabem dizendo, por que estão fazendo isso agora? O que está acontecendo agora? Lembrem-se, eles não queriam fazer isto. A Rússia não queria fazer isso. A Rússia planeou uma operação militar muito rápida, destinada a forçar a Ucrânia à mesa de negociações. E para todos vocês, céticos, o que aconteceu uma semana depois que a Rússia iniciou esta operação militar especial? A Ucrânia sentou-se à mesa de negociações. E depois, creio que foram 3 rondas de negociações em Gomel, na Bielorrússia. Levaram-nas para Istambul. E um mês mais tarde, havia um plano de paz. A guerra teria terminado. Não era uma guerra, era uma operação militar especial feita para levar a Ucrânia a uma mesa que eles se recusaram a ir. Muitas pessoas esquecem que a Rússia vinha tentando a diplomacia durante todo o período que antecedeu o início da operação militar especial. A operação militar especial, longe de ser uma bem planejada, conspiração russa, contra o Ocidente, foi uma reação ao fato de que tudo o que a Rússia tentou fazer para alcançar um resultado pacífico foi recebido com ouvidos moucos. A Minsk. A Rússia estava a insistir em Minsk. Vocês se lembram do que aconteceu em junho de 2021? Não foi quando Joe Biden voou para onde? Genebra, eu acredito, para se encontrar com Vladimir Putin, o rei do mal. Quer dizer, vocês se lembram do Joe Biden. Eu olhei nos olhos dele em 2011 e disse que ele era mau. E eu disse na cara dele, ele era mau. E o Putin borrou as calças e fugiu apavorado. Não, ele não fez isso. O ponto é o seguinte, Joe Biden se encontrou com o rei do mal e basicamente o rei do mal disse a ele, pare de me dizer como mover minhas tropas dentro das minhas fronteiras. Certo? Estamos movendo nossas tropas porque vocês treinaram um exército ucraniano com padrões da OTAN e esse exército ucraniano está fazendo uma postura agressiva contra o Donbass que deveria ser resolvido pelos acordos de Minsk, os quais vocês estão proibindo de serem finalizados. Vocês não estão exercendo a pressão necessária sobre as pessoas certas. E Biden disse, eu prometo a vocês, vou enviar Tony Blinken, que é o secretário de Estado, e ele vai resolver este problema. Ele vai lá e vai fazer com que isso seja feito. Assim, vocês não terão que mover tropas em suas próprias fronteiras. Os russos disseram, ok, veremos. Em setembro, novamente, matemática básica da Marinha. Junho, julho, agosto, setembro, 3 meses depois, Tony Blinken estava lá fazendo acordos secretos paralelos, enviando mísseis Javelin e mísseis Stinger e outras coisas para a Ucrânia, porque eles não iriam cumprir Minsk. Minsk foi uma farsa, uma fraude absoluta. Sem intenção de o fazer, e os russos os confrontaram e disseram, o que estão a fazer? Então, os russos confrontaram os alemães e os franceses, os signatários de Minsk, diretamente em outubro, e perguntaram, vão pressionar o vosso codiplomata? E eles disseram, não vamos fazer isso. Então, os russos disseram, Minsk está morto. Ora, naquele momento, quem teria pensado que a Rússia tinha este plano de atacar a Ucrânia, teria sido nessa altura que o teriam feito. Mas a Rússia não queria uma guerra. Então, a Rússia muda de rumo e age em 2 frentes. Primeiro, eles abordam os Estados Unidos e a OTAN.
Eles apresentam um rascunho de tratado muito detalhado, porque a Rússia não trabalha com acordos. Essa é a linguagem de ladrões e bandidos. Foi o que Karen Kines me ensinou em São Petersburgo. Não bandidos, ladrões, mafiosos. Eles fazem acordos. Nações fazem tratados que, sabe, têm obrigações que podem ser aplicadas. E a Rússia procurava um tratado com os Estados Unidos e a OTAN que redefinisse um novo enquadramento de segurança europeia destinado a abordar a questão da Ucrânia e as tensões entre a Europa e a Rússia, para pôr fim a todo este disparate. Ao mesmo tempo, eles estavam a contactar a Ucrânia, dizendo: "Ei, Minsk está morto, nós temos de resolver este problema." E os ucranianos sentaram-se à mesa. Ninguém falava disso, porque foi feito meio que em segredo. Mais tarde, descobrimos, porém, quando Zelensky e companhia se gabaram, sabe, depois que a OMI começou, e eles disseram: sim, nós arrastamos os russos, não somos tão fofos, nós os fizemos acreditar que estávamos interessados em diplomacia. E então eles invadiram, e agora estamos chutando a bunda deles. Esses russos estúpidos. Aqueles russos idiotas. A Rússia tentou de tudo. A operação militar especial, sabemos agora, foi, na verdade, planejada de forma desorganizada. Não foi essa, sabe, uma conspiração da Rússia fazendo isso. Os russos não queriam fazer isso. E eles, na verdade, iniciaram uma operação militar com tropas insuficientes. A ideia era chocar os ucranianos, chocar o sistema, não capturar Kiev. Vocês são estúpidos. Como se captura uma cidade de milhões de habitantes com o que eles têm? Cerca de 80 mil homens, faça as contas. Não é assim que funciona. A Rússia não estava tentando capturar Kiev. A Rússia tentava pressionar o governo ucraniano a vir para a mesa de negociações que eles alegavam fraudulentamente que já participavam. E funcionou. Então, os russos venceram a tal operação militar especial. Eles conseguiram levar a Ucrânia à mesa e fechar um acordo de paz que deveria ter sido implementado. Mas agora sabemos que a administração Biden sabotou esse acordo. Como sabemos disso? Bem, as pessoas do Conselho de Segurança Nacional responsáveis por isso vieram a público e com o Alexei Navalny. Então eles admitem: sim, nós dissemos que não devíamos ter feito isso. Eles disseram: nós provavelmente devíamos ter aceitado porque muitas pessoas morreram e estávamos errados. Mas não, eles estavam a pressionar pela guerra. Estou a levantar este ponto porque estou a tentar salientar que a Rússia nunca quis isto. Eles desejavam aquele acordo de paz. E quando esse acordo de paz não se concretizou, a Rússia então avançou para a fase 2. Agora lembrem-se do que é a fase 2. A fase 2 não é a conquista da Ucrânia, para todos vocês que estão dizendo: a Rússia invadiu a Ucrânia, eles querem capturar a Ucrânia. Não. A fase 2 foi a conquista do Donbas. Ponto final, eles disseram: estamos avançando, vamos ocupar fisicamente o Donbas, o que significa que todo o resto era uma operação de apoio. As incursões russas em Kharkiv, as incursões russas em Zaporizhia, em Kherson, Mykolaiv, todas operações de apoio ao objetivo principal de garantir o Donbas. Mas então a OTAN e os Estados Unidos injetaram na Ucrânia 48 bilhões de dólares em ajuda e treinamento militar. Reconstruíram o exército ucraniano que a Rússia destruiu. As pessoas esquecem isso. Os ucranianos deram uma surra nos russos. Sim, alguns comboios foram isolados e outros foram massacrados. O exército ucraniano foi destruído pelos russos e estava sendo ativamente destruído pelos russos nos combates em Lugansk e Donetsk entre maio e agosto de 2022. Mas então, este novo exército treinado pela OTAN entrou numa altura em que a Rússia tinha dito: como medida de boa-fé, vamos retirar as nossas tropas de Kiev, de Sumy, Chernihiv e vamos começar a reduzir as nossas tropas em Kharkiv para as retirar também. Então, os russos retiraram-se, mas a OTAN e os ucranianos disseram: essa é a nossa vitória. Não foi a vitória deles. Foram os russos cumprindo o seu acordo para, se retirar como uma medida de boa-fé. Na região de Kharkiv, os russos tinham reduzido suas tropas em 50%. E foi aí que a OTAN atacou, e foi por isso que eles levaram tudo isso, né? Foi um ataque surpresa. Os russos deviam ter sabido, acredito que isso foi uma falha de inteligência. Mas eles avançaram e os russos recuaram. Agora a Rússia avança para a próxima etapa, que é reconhecer que a Ucrânia e a OTAN buscavam uma luta existencial. Era só ouvir o Lloyd Austin. Se alguém no chat pudesse me dizer se me ouvem ou se falo para o vazio. Não sei o que se passa com a internet do Garland agora. Então, se alguém pudesse só escrever sim, estamos te ouvindo no chat. Assim, eu sei que não preciso esperar pelo Garland. E como ninguém está dizendo nada, estou assumindo que também estou congelado. Agora, sim, vocês conseguem me ouvir bem. Ok, então vou continuar. Muito obrigado. Até que o Garland retorne.
Mas o ponto é que foi aí que os russos entraram num modo diferente. Ainda é uma operação militar especial, mas agora, por ser uma luta existencial, a Rússia redefiniu o conflito. Não porque fosse o plano original deles, mas porque foram compelidos a isso. Eles fazem o referendo nos territórios, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson. O referendo diz, queremos ser parte da Rússia. A Rússia aprova a estrutura legal e anexa esses territórios. Então, Surovikin entra, lembram-se do general Armageddon? E ele entra em modo defensivo, porque agora a Rússia está tentando... Vou ter que reiniciar o meu... Ah, Scott, não sei o que está acontecendo. Vou reiniciar. Tudo bem. Eu devo parar de falar agora ou você está reiniciando? Vou continuar enquanto estiver ao vivo, ali em cima. Então, ok. Garland vai voltar. E Garland já ouviu isso antes, então, sabe? De qualquer forma, Surovikin chega. Estabelece a linha Surovikin para uma postura defensiva, enquanto mantém suas operações ofensivas no Donbas. E, sabe, nós entramos em 2023, a famosa ofensiva de verão. A contraofensiva, que falhou. Os russos defenderam-se com sucesso, mas agora a guerra está em transição, porque esta é uma guerra de longo prazo, onde a Rússia percebe que terá de derrotar estrategicamente a NATO e a Ucrânia. Então eles entram numa guerra de atrito. Mas o objetivo era lutar a guerra de atrito no terreno. Era limitado. Todos perguntam, por que a Rússia não ataca em profundidade? Por que não ataca a fundo? Porque a Rússia não estava em guerra com a Ucrânia. A Rússia estava agora a combater um tipo diferente de conflito, em que eles tinham de, basicamente, fazer com que a Ucrânia esgotasse os recursos da NATO. Assim, a Rússia entra numa guerra de atrito, concebida não para destruir a Ucrânia, mas para esgotar a capacidade da NATO de fornecer a Ucrânia. E é isso que a guerra de atrito faz. Também para esgotar a capacidade da Ucrânia de continuar a fornecer mão de obra. E é isso que tem acontecido desde 2023. A Rússia tem os desgastado. Foram os ucranianos que iniciaram a guerra energética. Eles a começaram antes, sabe? Creio que em 2023 eles deram início a alguns ataques. Então, a Rússia começou a atacar alvos energéticos específicos, mas não foi uma ofensiva em grande escala. Foi apenas basicamente, pois se nos atacarem, atacamos de volta, algo assim. Tudo mudou em julho do ano passado, em 2025, quando, após o ataque estratégico de junho, sabe? Aquele ataque de drones contra bombardeiros russos que ocorreu em julho, Zelensky deu início a um ataque coordenado e impulsionado pela CIA contra a infraestrutura energética da Rússia. E foi aí que a Rússia basicamente disse, agora temos uma guerra energética, e a Rússia entrou em guerra. E agora você está vendo o que poderia ter acontecido com a Ucrânia em 2022. Se a Rússia estivesse em guerra com a Ucrânia, eles teriam paralisado completamente a capacidade da Ucrânia de existir como um Estado-nação moderno, porque é isso que você faz quando está em guerra. A Rússia não fez isso porque não estava em guerra. Foi a Ucrânia, apoiada pela CIA, que começou a atacar os recursos energéticos estratégicos da Rússia, o que a forçou a reagir. E é isso que a Rússia está a fazer. Estão a arrasar a Ucrânia. Olhe para a Ucrânia. Está destruída. Sumiram. Vocês já viram cidades mortas? Estão vendo cidades mortas agora. Estas cidades não vão se recuperar por anos, talvez décadas. Estamos falando de encanamentos congelados. Estourando. Estamos falando, quer dizer, isso é devastador. E não vai ser só Kiev. Kharkiv também será alvo. Todas essas cidades ucranianas que estavam lá, vivendo na boa, dizendo, ei, estamos tão bem, temos energia, festas, restaurantes, sabe? Vocês não têm mais isso. Você já não tem mais isso. Não restam mais pequenos negócios em Kiev. Não se consegue funcionar. Bem-vindos à guerra. Queriam guerra? Conseguiram. Adivinhem onde eles têm eletricidade? Moscou, Rostov-do-Don, Ekaterimburgo, Novosibirsk. Todas as cidades russas têm energia. Eles têm eletricidade. Eles têm gás. Eles têm empresas funcionando. A Rússia funciona como um Estado moderno. A Ucrânia está fechando. Bem-vindos à guerra. E é isto, é o que acontece agora. Sabe, a Rússia, Vladimir Putin tem de jogar um jogo político. E as pessoas continuam a perguntar, por que ele está fazendo o que faz com o Trump? Eu me faço essa pergunta o tempo todo. Mas veja o que aconteceu. Os russos estão extremamente confiantes. Toda vez que o Donald Trump diz, estou zangado com o Vladimir Putin, vou aplicar mais sanções, os russos ficam tipo... Acordem-nos quando acabar, quando terminarem, e eles continuam a avançar. Mas para fazer isso, eles também precisam ser vistos como estando dispostos a ouvir o Trump. Trump, você tem que... Vladimir Putin é um dos homens mais inteligentes que existem. E ele é aconselhado por algumas das pessoas mais inteligentes que existem. Você se lembra de quando o Trump levou um tiro na orelha, lá em Butler, na Pensilvânia? Como o Putin virou essa história? Trump é o homem mais corajoso que eu já vi. Você o viu se levantar do chão? Você viu a determinação em seu rosto?
Luta, luta, luta. Trump é um grande lutador. Trump é um homem. Eu respeito o Trump. E o Trump está a dizer, meu ego está a ser acariciado, estou muito feliz. Não custou nada ao Putin fazer essa declaração, e o Putin fala continuamente sobre a força de Donald Trump, sabe? Como ele é um homem forte, um homem poderoso, um homem sábio. Não sei se o Putin acredita nisso ou não, mas ele está a dizer isso porque é assim que se controla o Trump. Não precisa de material comprometedor, talvez exista, talvez não. Quem sabe? Com os arquivos Epstein, tudo está me chocando de qualquer forma, então sabe. Mas, sabe, Trump não precisa ser controlado dessa maneira. Trump é controlado porque ele é um narcisista. E tudo o que você precisa fazer é colocar o espelho na frente dele e deixá-lo se olhar e projetar nisso, e ele se sente bem. Então, Trump liga em um jogo de poder. E o Vladimir poderia parar de bombardear os locais de energia por uma semana? E Putin se vira para seus militares e eles dizem, chefe, os ucranianos não se recuperam disso. Sim, uma semana pode deixar. Uma semana. Pronto. E o objetivo era sincronizar com o que está acontecendo em Dubai. Basicamente para dar tempo aos ucranianos para caírem em si. Mas vejam, os ucranianos entenderam mal. Eles pensaram que Trump intervinha por gostar dos ucranianos, por tentar ajudar a posição deles para a vitória. Trump quer esta guerra terminada. E neste momento, né, o caminho mais rápido para o fim da guerra é que a Ucrânia capitule. E assim, Trump quer desesperadamente que a Ucrânia aceite concessões territoriais, a coisa toda, o que eles não estão dispostos a fazer. Na hora certa, Vladimir Putin lança um dos maiores ataques contra a infraestrutura ucraniana que já vimos. E, sabe, quão estúpidos podem ser os ucranianos? O que acontece quando se pausa? Certo? Então você está recebendo bomba todos os dias e você está em modo reativo. A pausa acontece e você diz, há uma pausa. E acreditamos que Trump vai até estendê-la ainda mais. Budanov está lá falando sobre uma trégua aérea, nada mais disso. Então, quaisquer recursos que os ucranianos haviam acumulado para restaurar energia, conectividade, eles os colocaram lá. Eles começaram a reparar as coisas. Eles começaram a pegar recursos preciosos, colocando-os lá fora. Os russos estão coletando o tempo todo. E uma semana depois, a Rússia destrói tudo. E a Rússia agora deixou Kiev sem energia. Eles vão deixar Kharkiv sem energia, Dnipropetrovsk. Sinto muito se você é ucraniano e mora no leste ou o centro da Ucrânia. A vida como a conhece acabou. O único lugar que ainda funciona é o oeste da Ucrânia. Mas espere, essa é a próxima fase. Lviv vai ficar sem energia muito em breve. Quando isso acontecer, está tudo acabado. Não há para onde ir. Pessoas, um milhão de pessoas fugiram de Kiev. 1 milhão de pessoas fugiram de Kiev porque não podem mais viver lá. E notem que eu disse Kiev, não Kiev, porque é uma cidade russa. O mesmo com Odessa. É escrito com 2 S, não um S. Kharkovia, não Kharkiv. Porque esta é a realidade. Este estado artificial conhecido como Ucrânia, que foi montado, sabe, por erros cometidos por Stalin, por Lenin, por, sabe, Khrushchev, sabe, erros da história. Esse estado está a colapsar enquanto falamos, e os russos estão a dominar. E sabe, é por isso que a Rússia está fazendo o que está fazendo. Esta é uma triste situação, mas para alcançar a vitória incondicional, a rendição incondicional da Ucrânia que a Rússia quer, você não pode simplesmente colapsar o exército, você tem que colapsar a Ucrânia. E para colapsar a Ucrânia, você os colapsa economicamente, socialmente, politicamente e militarmente. E para isso, né, um aspecto-chave é tirar à Ucrânia a capacidade de funcionar como um Estado-nação moderno. E isso é feito eliminando a sua capacidade de fornecer energia a empresas, a casas, a qualquer coisa. Então, é por isso que a Rússia fez o que fez, e é por isso que estão a fazê-lo agora. Estamos numa fase diferente. Isto chama-se a Rússia vai dar uma tarefa na Ucrânia. É uma fase que vai continuar até a Ucrânia se render incondicionalmente. Quem estiver esperando um acordo negociado, isso não vai acontecer. A Rússia acabou de ter uma lição muito grande para não se espalhar por todo o mapa. Olhe para o Irã. Sabe, eles são... sabe, Trump disse, vou bombardear. Bem, ele não o fez. Por quê? Ele não pode. Veja, há uma razão pela qual Trump não pode agir, sabe, de forma muito agressiva agora, porque ele está em apuros internamente. Quer dizer, o que eles fizeram com a ICE, o DHS, há uma boa chance de ele perder a Câmara por causa disso. Isso afastou tantos americanos, não apenas a esquerda, mas aqueles eleitores independentes críticos que os ajudaram a virar o jogo. Estão fugindo, estão dizendo, não apoiamos esta ocupação das cidades americanas. Então ele está em modo de contenção de danos aqui. A última coisa que ele precisa fazer é alienar a sua própria base com guerras de agressão. Então ele está desesperado para conseguir esse manto, essa coroa da paz na sua cabeça. Ele está buscando a paz na Ucrânia, mas também quer evitar uma grande guerra no Irã.
Ele quer desesperadamente bombardear o Irã, mas ele sabe que se os bombardear e não os derrubar, o Irã elimina Israel, elimina as bases americanas. É uma guerra longa e prolongada, milhares de mortos americanos. E ele acabou. As intercalares, a Câmara vai cair, o Senado vai cair, ele será impugnado, ele provavelmente será condenado. E então ele vai para a cadeia. Então, Trump está olhando para isso e pensando, eu não posso me dar ao luxo disso, mas ainda tenho que falar com firmeza. Então, Marco Rubio aparece e diz, sabe, você irá para Istambul, na Turquia, e será sobre tudo, nuclear, mísseis, como você se comporta, você virá. O Irã respondeu, avançamos. Nós não vamos. E o porta-voz do Departamento de Estado vem a público e declara, nós nunca esperávamos que eles recusassem. E adivinha o que está acontecendo? Amanhã eles se reúnem em Oman e é apenas a questão nuclear. O Irã venceu essa, porque o blefe de Trump foi desmascarado. E é isso que vai acontecer na Ucrânia neste momento. Sabe, o Trump não tem influência alguma lá. Sanções, elas não funcionam, e a Rússia consegue resistir a elas. A Rússia vai continuar a pisar no acelerador, a aumentar a pressão, e não há absolutamente nada que os Estados Unidos ou a Europa possam fazer. E a Ucrânia será destruída no processo. E posso continuar o tempo que precisar, Garland, enquanto você gira no éter? Sabe? Então, enfim, é onde estamos agora. De novo, minha atenção se volta para o negociador russo em Dubai. O chefe do GRU, o general da inteligência militar, ele estava apenas jovial, estava rindo, dizendo, estou de bom humor. Os ucranianos não estão, mas eu estou de bom humor. Ele estava de bom humor porque eles estão ganhando. Aqui está a última coisa que direi antes que, espero que a internet do Garland, se recupere e ele possa fazer a pergunta seguinte. A última coisa que eu queria dizer é que, puxa, sabe, estou com a cabeça nas nuvens. Essa não é a última coisa. Vou passar a palavra de volta para o Garland. Sim, minha internet está por algum motivo terrivelmente instável hoje e estou caindo e voltando, então sei que agradeço muito por você estar falando sem parar durante este tempo. Acho que, honestamente, deveríamos simplesmente encerrar porque está meio difícil de fazer. Eu sei que Olha, antes que me corte, Garland, eu visto... Internet instável. Que diabos é isso? Estou usando um blazer por você. Lavei meu cabelo e fiz a barba. Sabe, a Marina tinha ficado brava comigo. Ela me viu. Outro dia eu estava de moletom e parecia que eu tinha acabado de sair do gueto. E eu trabalho em casa. E então, isso significa que, além de fazer isso e escrever, eu ponho os cães para fora, eu tiro a neve, eu faço isso. Então, eu simplesmente sou como sou. E ontem eu fiz uma grande entrevista e eu estava sem barba. E você se lembra da Alexandra Madronaia, a produtora? Ela me deu uma bronca daquelas. Ela disse, você tem que fazer a barba, não pode ir e fazer essas entrevistas com essas pessoas sem fazer a barba. Você parece um mendigo. E eu qual é, cara? Tenho que fazer a barba? E depois a Marina me deu bronca. Nada de moletom. Sem moletom. Fica ridículo. Você deveria ser um homem sério, sabe? Então, este é o meu novo eu. Blazer, camiseta, barbeado, penteado, sabe? Vamos ver quanto tempo isso dura. Sua internet está boa agora. Sua internet está funcionando bem. Parece que sim. Parece que está a voltar ao normal, sim. Bem, sabe, enquanto durar. Sim, se falhar de novo, teremos que ir. Não sei o que raios está acontecendo. Mas, me diga uma coisa. lá vai, finalmente. Os estados bálticos estão prontos para conversar. Eu acho que a situação está realmente a desmoronar-se. Eu acho que a incapacidade das pessoas... Quer dizer, o que é que se vai fazer quando se tem literalmente milhões de pessoas sem eletricidade e ela simplesmente não chega? Não é tipo, teremos de volta em uma semana. Acabou. Eles estão na idade da pedra permanentemente neste momento. Não, é verdade. Quer dizer, o estrago já foi feito, é irrecuperável. Literalmente, a Ucrânia vai ter que começar do zero. Agora, algumas pessoas dizem que isso é bom porque eles estavam usando suprimentos de energia obsoletos. Outro segredo sobre a Ucrânia é que eles não avançaram muito depois que a União Soviética ruiu porque eram corruptos pra caramba. E assim, eles construíram alguns edifícios elegantes, construíram salões de baile, tem discotecas. E há pequenas ilhas de, digamos, muita riqueza. Mas o restante da Ucrânia estava apodrecendo, especialmente a Ucrânia Oriental, especialmente a Crimeia. Pessoal, eu fui à Crimeia 2 vezes.
E tenho que vos dizer, os crimeanos estão todos a dizer, sabe, vocês não percebem o que a Rússia fez por nós. A Rússia está a construir estradas, a Rússia está a renovar, a Rússia está a instalar gasodutos, a Rússia está a instalar redes de água, a Rússia está a elevar-nos ao padrão russo, que é bastante bom, por sinal. A Ucrânia não fez nada disso, deixou a Crimeia apodrecer. Eles permitiram que toda a Ucrânia Oriental se deteriorasse. Onde russos viviam e falavam, tudo se deteriorou, mas também deixaram o resto da Ucrânia apodrecer, exceto a Ucrânia Ocidental, que mantiveram num padrão bandeirista muito elevado. Mas a Ucrânia não é um bom lugar para se viver. A infraestrutura deles era velha e decrépita da era soviética. E acho que a boa notícia é que, bem, não funciona mais e nunca mais funcionará. Então agora há uma chance para a Ucrânia entrar e construir nova energia. Mas enquanto isso, a infraestrutura... Entendam isto. Quando você tem um prédio de apartamentos e todas as tubulações de água colapsam, quebram e inundam, você terá que derrubar aquilo. Você vai ter que arrancar essa coisa. Você não consegue se recuperar disso. E estamos falando de Kiev, estamos falando de Kharkiv. Eles estão perdendo cidades e vai levar gerações para consertar tudo isso. O que os ucranianos realmente precisam fazer agora é entender que os europeus nunca pagarão por isso, jamais. As únicas pessoas que vão pagar por isso são os russos. Por quê? Porque eles são pessoas boas pra caramba, certo? Renda-se à Rússia. Deixem os russos entrar, coloquem o governo deles e tudo mais, e tudo será reconstruído ao padrão russo, que é um padrão muito bom. Mas isso não está acontecendo agora. A Europa está acabada. A Europa está perdida. Sabe, é engraçado ver todos os... Quer dizer, Macron, vou fazer o Putin rastejar até mim de joelhos e implorar para reatarmos. Acho que é hora de estendermos a mão e conversarmos com Vladimir Putin. Não, ele não quer falar com você, Macron. Primeiro de tudo, você vai embora neste verão. Em segundo lugar, você é a França. E a França já não importa mais. Você se tirou da equação. Alemanha, MERS, sabe? Eu vou fazer isso, aquilo e o outro. O maior exército do mundo, blá, blá, blá. É hora de falarmos com os russos. Bem, eles não querem falar com você porque você se tirou da equação. Os estados bálticos, os chihuahuas latindo. Sabem? Eles de repente perceberam que não há um Rottweiler a apoiá-los e estão sozinhos. E há um lobo siberiano a olhá-los de cima. E eles pensam, talvez precisemos começar a falar bem com o lobo siberiano. Este é o futuro da Europa. Quer dizer, a Europa tem muitos ajustes a fazer. Ainda precisam lidar com a OTAN. Eles ainda têm que lidar com a União Europeia, eles ainda têm que lidar com as suas próprias fobias. Mas o que está a acontecer é um enorme alerta na Europa sobre o quão longe do caminho certo eles se desviaram. E os Estados Unidos não vão apoiá-los. A Europa e a OTAN só são viáveis enquanto os Estados Unidos os apoiarem. E neste momento, os Estados Unidos não os estão apoiando. E todos os europeus precisam dar uma olhada em com que rapidez os Estados Unidos abandonaram Zelensky para entender com que rapidez os Estados Unidos os abandonarão. E não é só o Trump. E ao me preparar para o fim do Tratado New START, escrevi 3 artigos no meu Substack sobre o Tratado ABM, porque é um tratado fundamental que está ligado a tudo o que acontece. E quando nos livramos dele, destruímos o controle de armas. Mas, sabe, Richard Nixon, quando estavam falando sobre, ele foi informado sobre o plano de guerra quando se tornou presidente e ele surtou. Ele disse, você não pode, eu não posso fazer isso. Vocês estão me dizendo que eu tenho que iniciar uma guerra que vai matar 90 milhões de americanos e centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu não posso fazer isso. Vocês têm que me dar opções. Então, eles começaram a analisar as opções e de repente perceberam. Espere um minuto. O que acontece se a Rússia bombardear uma cidade europeia? Vamos responder? E a resposta foi, acho que não vamos cometer suicídio por causa disso. E então, o que eles disseram foi, bem, podemos colocar os russos sob a mesma pressão? Então, publicamente, as pessoas diziam que, os Estados Unidos iriam escalar para desescalar. Iríamos bombardear uma cidade russa para parar algo, e os russos não retaliariam por causa de uma resposta americana avassaladora. Mas isso era só pose. Isso vem da realidade fundamental de que em 1969, 1970, os Estados Unidos concluíram que não cometeriam suicídio pela Europa e que se a Rússia usar uma arma nuclear contra a Europa estará por conta própria. E tudo isso era só pose. Bem, agora nem estamos mais fazendo pose.
Sabe, Sergei Karaganov, um conselheiro de Vladimir Putin, tem dito repetidamente nos últimos anos: só precisamos bombardear uma cidade europeia. Para mostrar aos europeus o quão sérios somos, só precisamos bombardear uma. Ele disse: vamos bombardear Poznan, Polônia. Sinto muito pelos cidadãos que vivem em Poznan. Vocês estão todos mortos. Ele disse: os Estados Unidos não sacrificarão Boston por Poznan. Os Estados Unidos não farão nada. Nada. E na altura ele era um ponto fora da curva. Quer dizer, toda a gente estava indignada. Lembro-me quando ele publicou isso, eu estava indignado, toda a gente estava indignada. Tipo, isso não pode ser o pensamento russo. Mas como a NATO e os Estados Unidos são o grupo de pessoas mais burro da Terra, nós empurramos a Rússia para onde isso é, de facto, o pensamento russo agora. Há pessoas na Rússia, graças a Deus, gente, por favor, parem com essa história de eu odeio Vladimir Putin. Ele é a melhor coisa que já aconteceu ao Ocidente, porque ele é racional e ele não cede a, sabe, instintos básicos. Quem pode culpar as pessoas? Se você me socar na cara por tempo suficiente, eu vou querer te nocautear, sabe? Mas Vladimir Putin está se contendo. Ele está sendo responsável. Mas há pessoas na Rússia dizendo: basta nuclear a Europa. Alemanha, toda vez que a Alemanha abre a boca, acabem com os britânicos. O quê? Vocês deram poder à Ucrânia para enviar drones contra nossos bombardeiros estratégicos? Adeus, Londres. E o que os Estados Unidos vão fazer? Nada. Nada. E não podemos fazer nada agora. De novo, não estou a ser disperso. New Start, vocês sabem que não há controle de armas hoje. Acabou, terminou. Escrevi um livro sobre a autoestrada para o inferno. Avisei a todos sobre isto. Tenho falado até ficar roxo sobre o que está prestes a acontecer. Deixe-me dizer o que está prestes a acontecer. Vamos entrar numa corrida armamentista que não podemos vencer. Veja bem, a Rússia iniciou a corrida armamentista em 2016, depois que nos retiramos do tratado ABM, mentimos a eles sobre o New START e assim por diante. A Rússia, o Putin disse: eu terei que construir novas armas, e então em 2018 ele disse: vou construir novas armas, e em 2022 ele disse: tenho novas armas, e hoje elas estão em serviço de combate. A Rússia já venceu a corrida. Eles cruzaram a linha de chegada. Eles têm Sarmat, Avangard, Reshetov. Eles têm tudo e têm uma infraestrutura capaz de produzir novos mísseis que estão produzindo agora. O que nós temos? O Minuteman III, fabricado nos anos 70, atualizado nos anos 80 e 90. Ele já passou da sua expectativa de vida, mas estendemos até 2030 para que possamos construir um novo míssil, o Sentinel. Não podemos construir um novo míssil. É muito caro. Não funciona. Agora, o Minuteman III vai até 2050. Meu Deus, eu farei 79 anos em 2050. Se me dissessem que não podemos construir um míssil novo do zero hoje, de hoje até... Sabem quanto tempo levamos para construir o míssil Minuteman? O Minuteman original? Uns 2 anos. Apenas 2 anos. Era assim que funcionávamos. Mas não funcionamos mais assim. Temos uma indústria de defesa corrupta que visa ganhar dinheiro, não em servir. Submarinos, temos 18 submarinos da classe Ohio que precisam ser substituídos. A taxa de produção, para fazer essa substituição, acho que temos que produzir, 2,7 submarinos ao longo de 20 anos. Produzimos cerca de 1,5. Nem conseguimos sequer produzir um, e estamos aqui a discutir a construção de submarinos para franceses, australianos e sul-coreanos. Nem conseguimos produzir os nossos próprios submarinos. Por aí, estamos mal. O bombardeiro B-52, antiquado, está a desmoronar-se enquanto falamos. O B-2 é caro e não é tão furtivo quanto todo mundo pensa. O B-21 não dá para pagar. Entramos numa corrida armamentista. Golden Dome vai nos falir, mas nunca vai funcionar. Esta é a realidade. Estamos a entrar numa corrida armamentista que já perdemos e vamos à falência tentando recuperar o atraso. E os russos vão ficar apenas se mantendo, dizendo: estamos bem, não precisamos fazer nada. Os russos não precisam de um tratado. Eles gostariam de ter um tratado, mas não precisam dele, porque eles já gastaram o seu dinheiro. Fizeram o seu investimento. Estão numa boa. Eles farão pequenos ajustes aqui e ali, mas são os Estados Unidos que precisavam desesperadamente deste tratado. E as pessoas que aconselharam Donald Trump falharam gravemente com o coletivo da América ao dizer que o controle de armas não importa, que os russos não têm capacidade para nos ameaçar, que somos o número 1, A realidade é que somos o número 2, na melhor das hipóteses, e nem sequer estamos perto de ser o número 1 na esfera nuclear. Nosso equipamento é velho, não funciona. Mas estamos num período de tempo muito perigoso, porque é antigo e não funciona. Você vai ver muita pressão agora para retomar os testes nucleares como um símbolo de força. Porque o que você faz quando os Estados Unidos e nenhum dos seus mísseis funciona? Você não pode admitir que nenhum dos nossos mísseis funciona. E o que você faz quando você se dá conta de que as ogivas que estão nos mísseis não funcionam e talvez nem funcionem?
Fazes um teste nuclear subterrâneo para mostrar que somos fortes, que temos armas nucleares, a sério, que as nossas armas nucleares funcionam. E vamos fazê-lo. Depois a Rússia retoma, depois o mundo inteiro retoma, e o Tratado de Não Proliferação desaparece, toda a gente tem armas nucleares, e depois morremos todos. Mais uma vez, escrevi um livro sobre isso chamado Autoestrada para o Inferno. É um livro curto, gente. Comprem. Eu gostaria de poder dar de graça. Eu queria ter a capacidade de enviar uma cópia para todos nos Estados Unidos e dizer: leiam este livro, caramba. Eu o colocaria em PDF, mas minha editora me mataria. Então não posso fazer isso. Mas, sabe? Mas o ponto é que esta é uma leitura obrigatória, porque há consequências para as nossas ações, ou neste caso, para a nossa inação. E nós temos estado inativos, sabe, há uns 2 anos atrás, e o Garland se lembra bem disso, quando eu estava a falar sobre uma marcha de 1 milhão de homens, em que eles estavam a tentar reunir 1 milhão de pessoas para marchar no Central Park em junho de 2023. Eu não consegui sequer 50 pessoas para marchar. O povo americano está dormindo no volante. Em 1982, tivemos 1 milhão de pessoas no Central Park, e a presença deles, a voz deles, forçou Ronald Reagan, o maior guerreiro da Guerra Fria, o cara do Império do Mal, a reconhecer a importância do controle de armas. De repente, temos o Tratado INF, temos o Tratado START, começamos a avançar numa boa direção, a Guerra Fria acabou e estragamos tudo. Mas, sabe, hoje chegamos a um ponto morto, né? Não existe qualquer controle de armas. Estamos de volta, exatamente, ao princípio. Sabe? Estamos a regressar ao período logo após a crise dos mísseis de Cuba. Porque foi precisamente nessa altura que o verdadeiro controle de armas teve início. Foi nesse momento que JFK e Nikita Khrushchev se entreolharam e disseram: chegamos muito, muito perto. Muito perto. 30% de chance de haver uma guerra nuclear era a estimativa da época. 30%. E Kennedy chamou de o período mais perigoso de toda a história. Bem, puxa, em novembro de 2024, a CIA disse que havia mais de 50% de chance de a Rússia entrarem em guerra nuclear até o fim do ano ou início de 2025. As pessoas perguntam: por que votou no Trump? Bem, puxa, foi por isso. Porque a administração Biden, que incluía Kamala Harris, estava pronta para ir à guerra nuclear com a Rússia, e eu não queria ir à guerra nuclear com a Rússia, e por pior que Trump tenha sido, ainda não fomos à guerra nuclear com a Rússia. Mas o Tratado de Controle de Armas está morto. Teria morrido com Kamala Harris. Ela não era controladora de armas. Biden não é controlador de armas. Não há mais controladores de armas na América. Há uma associação de controle de armas em Washington, D.C., que deveria ser fechada. Todos na associação de controle de armas deveriam pedir demissão agora. Por quê? Eles nos falharam. Eles nos falharam. E, francamente, olhem todos no espelho. Vocês falharam também. Vocês não foram para as ruas. A única forma de resolvermos isto é conseguirmos que pessoas espontâneas ocupem as suas cidades e digam não à corrida às armas nucleares. Parem com isto imediatamente. Agora, levantem-se todos, vão para as ruas, façam um flash mob, façam alguma coisa. Mostra-me que estás vivo, mostra-me que te importas. Porque senão você fica aqui apenas dizendo: sim, que legal. E então você vai continuar com a sua vida e todos nós vamos morrer, porque estamos numa autoestrada para o inferno. Enfim, já falei demais. Pois. Obrigado, Scott. Estou a lutar. Que tentar resolver o problema da internet e contactar a Verizon, mas de qualquer forma, muito obrigado. Agradeço muito, cara. Desculpe por todo esse vai e vem, mas você fez um trabalho fantástico, como sempre. Pessoal, acessem scottritter.com. Isso é scottritter.com, é Scott Ritter Substack. E eu vou sair agora, porque não sei quanto tempo vou aguentar antes que eu seja involuntariamente expulso. Mas vão para scottritter.com. Você encontra as boas obras do Scott. E, claro, pode ir lá para doar, pode segui-lo, pode acompanhar as várias coisas que ele faz. Muito obrigado, Scott. Agradeço muito por terem aguentado essa bagunça de internet hoje. Falo com vocês em breve, certo, pessoal? Compartilhem isso em todas as redes sociais. Ficamos por aqui.